Olá, muito bom dia, pessoal. Tudo bem? Que bom estarmos juntos mais uma vez nessa manhã para estudarmos a palavra de Deus. Agora são 6 horas e 4 minutinhos e a gente quer fazer junto com você uma breve revisão da lição da Escola Sabatina que estudamos essa semana a respeito das duas testemunhas, né, de Apocalipse, capítulo 11. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Eu espero que você tenha aí um final de semana abençoado, uma sexta e um sábado abençoado, especialmente ao estar na classe da Escola Sabatina e poder ali com seus amigos recapitular essa lição que foi tão especial. O verso dessa semana para memorizar: a erva seca, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isaías 40, verso 8. Esse texto é uma segurança de que a palavra de Deus, ela permanece eternamente. E por mais que os homens tentassem de todas as maneiras destruir esse livro, por um milagre, ele está em nossas mãos. Eu gosto sempre de pensar que a gente aprende que o Espírito Santo foi quem inspirou apóstolos e profetas a escrever esse livro. Mas o Espírito Santo não apenas inspirou os apóstolos e profetas, o Espírito Santo acompanhou a produção desse livro. Não só isso, acompanhou também a preservação e a distribuição desse livro. E é por isso que nós temos só no Brasil mais de 200 milhões de exemplares da Bíblia que foram aí distribuídos em todos os nossos estados. Então, isso é maravilhoso, né? Então, é a palavra de Deus e como ela permanece eternamente. A igreja na Idade Média, no período medieval, perseguiu fiéis. Contudo, pessoas como William Carey, ou melhor, William Tyndale, que foi julgado por sua fé, foi um dos que ajudaram na disseminação da palavra de Deus. A despeito dos ataques cruéis que as Escrituras sofreram, especialmente por ocasião da Revolução Francesa, quando guilhotinas foram montadas em praças públicas, milhares de pessoas foram mortas, o ateísmo declarado religião. No entanto, o testemunho da palavra de Deus não pôde ser silenciado. Ninguém pode silenciar a voz de Deus. E é isso que nós testemunhamos de forma tão especial ao longo da história do cristianismo. Bom, a lição na parte de domingo falou sobre as duas testemunhas, primeiro identificando-as. Aqui foi dito que as duas testemunhas profetizariam durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essa vestimenta de pano de saco era uma vestimenta que as pessoas usavam para falar de sua humilhação, de sua contrição, quem sabe do momento difícil que estava passando. E aqui aparece a expressão, né? Essas duas oliveiras e dois candeeiros. Zacarias capítulo 4, ele teve essa visão também das oliveiras, uma à direita e outra à esquerda do candelabro no santuário. E ele é informado de que elas representam os dois ungidos que estão ao serviço do Senhor por toda a terra. E a função desses candeeiros era iluminar. E o salmista vai dizer no Salmo 119, 105, que a palavra de Deus é lâmpada e é luz. Ela tem essa função de iluminar. O azeite nos candeeiros representa o Espírito Santo. E a gente sabe, por orientação de Pedro, que o Espírito Santo foi quem inspirou as Escrituras. Assim, essas duas testemunhas podem ser identificadas como o Novo e o Antigo Testamento. Essas duas testemunhas podem profetizar para que chova, e aí você tem um exemplo claro do período de Elias, quando pela palavra de Deus não choveu por 3 anos e meio, depois choveu. O Apocalipse também diz que essas duas testemunhas têm poder também de anunciar pragas, ou seja, nós temos o exemplo de Moisés diante de Faraó, quando a palavra de Deus disse e as pragas aconteceram, então ele tem o poder de pronunciar juízos, né?
e as pragas foram 10 juízos derramados sobre a terra do Egito. Assim, a palavra testemunho, nesses versos de Apocalipse, vem da raiz martis, do grego, e a gente pode traduzi-las como testemunhas de Deus, o Antigo e o Novo Testamento. Elas têm a função de comunicar a verdade de Deus. Agora, já na parte de segunda, sobre os períodos de tempos proféticos, aqui você teve vários textos de Apocalipse e também Daniel, onde aparece a expressão 1260 dias, 42 meses, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Bom, esse período ele é bastante conhecido por todos nós. Então, essa expressão um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 42 meses, representam os 1260 dias, anos proféticos. Representam a mesma coisa. Se trata de um período de 1260 anos em que a palavra de Deus seria fortemente perseguida. Isso coincide com o período de supremacia papal, que começou lá em fevereiro de 538, quando foram expulsos de Roma a última tribo ariana, os ostrogodos, e vai durar até a prisão do Papa Pio VI, em 15 de fevereiro de 1798. Dentro desse período, enquanto que a Igreja Romana dominou o mundo, as Escrituras foram severamente perseguidas e os seus seguidores também perseguidos, os cristãos, perseguidos e mortos. Milhares de pessoas perderam suas vidas nesse período. Elas estavam, assim, metaforicamente, vestidas de panos de saco. Suas verdades estavam escondidas sobre uma vasta pilha de tradições e rituais. Havia aqueles que apreciavam e viviam de acordo com os preceitos da Bíblia, como os valdenses, John Hus, Jerônimo, Martim Lutero, Zwinglio, Calvino, os irmãos João e Carlos Wesley, e outras pessoas que foram fiéis à palavra de Deus, mesmo durante esse período de perseguição. Bom, essa perseguição teve um ápice, e a lição de terça falou sobre o momento em que as duas testemunhas foram mortas. Apocalipse capítulo 11, verso 7, diz que quando elas tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo as atacará, irá vencê-los e matá-los. Bem, essa morte das Escrituras, ela pode ser comparada ao ápice da Revolução Francesa, quando o governo estabeleceu oficialmente o culto da razão como uma religião ateísta, destinada a substituir o cristianismo. Um festival da razão foi realizado em toda a França no dia 10 de novembro de 1793. As igrejas foram transformadas em templos da razão e uma mulher foi entronizada como a deusa da razão. Dessa maneira, Satanás atuou por meio de homens ímpios para matar as duas testemunhas de Deus. Então, esse evento em que a religião é tirada e a nação francesa foi a primeira nação a declarar-se ateia, a declarar a não existência de Deus. E aí aparece a expressão também Sodoma e Egito. O Egito tem a ver com a cultura de deuses falsos, Sodoma tem a ver com a imoralidade, e a França tornou-se, assim, um lugar de imoralidade e adoração a falsos deuses. Bom, isso é o que nós consideramos como a morte das duas testemunhas. Esse período pode ser comparado entre 26 de novembro de 1793, quando Paris aboliu a religião, até 17 de junho de 1797, quando o governo francês, então, remove suas leis que restringia a religião. Por causa dessa atitude da nação francesa, eles acabaram tendo um grande problema. Primeiro, porque Paris tornou-se uma terra sem lei. As pessoas que viviam na orgia e na prostituição não trabalhavam. O país passou por profunda depressão econômica. Milhares começaram a passar fome.
E então se percebeu a necessidade da religião. Por isso, na parte de quarta-feira, estudamos sobre a ressurreição das testemunhas. É dito em Apocalipse 11:11 que depois de 3 dias e meio, ou seja, 3 anos e meio literal, entrou nelas, ou neles, né, nas duas testemunhas, um sopro de vida da parte de Deus. Isso tem a ver com um reavivamento espiritual que tomou lugar depois que a Revolução Francesa termina e, de volta figurada, as Escrituras voltam à vida. Um exemplo dessa revolução espiritual foi William Carey, que viajou para a Índia e traduziu a Bíblia para dezenas de dialetos indianos. Depois vieram aí as produções da Bíblia em massa, o surgimento das sociedades bíblicas, a primeira delas em 1804, que foi a britânica, depois em 1808 em Portugal e em 1948 aqui no Brasil. E essas sociedades bíblicas espalharam milhares de exemplares da Bíblia por todo o mundo. Apenas no Brasil, estima-se mais de 200 milhões de Bíblias já distribuídas. Isso é que significa a ressurreição das testemunhas. E quando nós chegamos à parte de quinta-feira, o último tópico da lição foi a verdade triunfante. Apesar dos ataques do inimigo, a obra de Deus alcançará na terra um clímax glorioso. E isso é apresentado em Apocalipse 14:6, quando o evangelho será pregado a toda criatura debaixo dos céus. Então, o capítulo 11 de Apocalipse termina com um evento do soar da sétima trombeta, e aqui nós temos os reinos do mundo se tornando do Senhor Jesus. O mal é derrotado. Satanás perde, a justiça triunfa, a verdade reina. E essa verdade que reina, ela está tipificada pela lei de Deus, dentro da Arca da Aliança, vista por João aqui em Apocalipse, capítulo 11, verso 19. Então, queridos amigos, a verdade, os 10 mandamentos, que é um resumo, a síntese da verdade de Deus, está lá, dentro da Arca da Aliança, no santuário celestial. João viu essa arca, a arca que recebia as 2 tábuas da lei. Assim, o Apocalipse 11 termina num clímax de vitória. A palavra de Deus vencerá, e vencerão todos aqueles que se colocarem também ao lado do Senhor e ao lado de sua palavra. Aproveite esse final de semana para você se firmar cada vez mais na verdade, para você discutir essa temática com seus colegas de classe da escola sabatina e para você confiar cada vez mais na autoridade da palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que chegou de forma miraculosa em nossas mãos. Nós queremos estudá-la, queremos praticar os ensinos e dessa maneira nos prepararmos para a tua volta. Que a Bíblia ocupe em nossa vida um local todo especial e que todos os dias dediquemos tempo para o seu estudo. Abençoe cada amigo, cada amiga que ora comigo nesse momento. Que a tua bênção alcance a todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos amigos, por esse tempinho que passamos juntos aqui refletindo na lição de hoje. Eu tenho um convite todo especial a te fazer. Na descrição do vídeo dessa lição, da recapitulação, a gente colocou ali um link para você se inscrever num grupo VIP do WhatsApp. Esse grupo VIP que nós criamos é para replicadores do projeto Primeiro Deus. O projeto Primeiro Deus são vídeos diários, meditações bíblicas diárias. E quando você se cadastra nesse grupo VIP, você vai passar a receber todas as noites um vídeo de 3 ou 4 minutos que eu preparo, analisando um texto da Bíblia. E você pode se tornar um replicador desse projeto. Você então recebe o vídeo 8 da noite, você cria, se você não tem ainda, uma lista de transmissão no seu WhatsApp, e aí no dia seguinte você envia para os seus contatos esse vídeo.
Todos os dias, um vídeo de 3 ou 4 minutos, fazendo uma breve reflexão de um texto da Palavra de Deus. Participe desse projeto. Esse projeto busca disseminar o conhecimento da Bíblia, que nós estudamos essa semana, e vimos que essas duas testemunhas de Apocalipse 11 serão finalmente vitoriosas, a despeito de todas as perseguições que enfrentaram ao longo da história. Por isso, peço você que gentilmente se inscreva em nosso grupo VIP, clicando no link aqui na descrição desse vídeo, tá bem? Que você tenha um sábado muito feliz na presença do Senhor e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço.